Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História do 8º ano. E nós já vamos iniciar a nossa aula. Não se esqueça, vamos relembrar aqui. Quando você que está acessando a aula virtualmente pelo aplicativo Aula Paraná, pelo Google Classroom, por favor, vá na aula, acesse a aula, tá? E você clique na atividade, responda a atividade bem caprichado e envie a atividade. Dessa maneira, fazendo esses passos, você garante a sua presença, a sua chamada é confirmada. Tudo bem? Dito isso, vamos ler agora qual é o tema da aula de hoje. Industrialização, imperialismo e resistência. Esse é o nosso tema maior, nosso tema geral. Estamos falando sobre a segunda Revolução Industrial, certo? E o nosso tema específico é a concentração de capital, a acumulação de capital. Vamos entender o que é isso, certo? E nós temos um objetivo, tá? Identificar, ou seja, saber o que é a concentração de capital financeiro. Então, o que é isso, concentração de capital financeiro? Como isso surgiu? Tá? Analisando o século XIX, o período da segunda Revolução Industrial, e aqui uns conceitos que fazem parte dessa acumulação de capital. Então, na nossa aula hoje, nós vamos entender o que é capital financeiro. E também, junto com isso, tá? Que faz parte da segunda Revolução Industrial no século XIX, alguns conceitos como trusts, cartéis e holdings, tá? Então, nós vamos abordar sobre esses conteúdos hoje. Vamos em frente. Lembrando que o que a gente estudou na aula passada. Na aula anterior, a gente falou sobre a segunda Revolução Industrial, sobre algumas inovações que principalmente favoreceram a indústria, as fábricas. Entre essas inovações tecnológicas da segunda Revolução Industrial, nós mencionamos o telefone, que ajudou muito na comunicação, o dínamo e a lâmpada elétrica, que o próprio nome diz, na acessibilidade, na distribuição de eletricidade para indústrias e principalmente para casas, para residências, e também sobre a fabricação, ou melhor dizendo, a invenção do automóvel. Tá? Então a gente abordou esses conteúdos da segunda Revolução Industrial. Conseguiu lembrar? Conseguiu lembrar das atividades, das imagens? E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre lei. Vamos começar a aula de hoje analisando uma lei, né, uma regra estabelecida no nosso país. Foca aqui. Lei e informação a seguir, olha. Cartel, acordo de cooperação entre empresas que buscam controlar o mercado, determinando os preços e limitando a concorrência. A formação de cartel é crime. Essa imagem, essa informação que nós estamos consultando aqui, ela foi tirada, ela foi consultada, ela foi produzida pelo Tribunal Judiciário de Justiça, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tá? E de outros territórios. Então, olha só, nós consultamos essa fonte aqui e a gente já vai aprofundar essa imagem aqui de novo. Vamos falar um pouquinho da lei que diz que o cartel ele é crime e vamos entender o que é cartel, certo? Vamos em frente. Olha só, lei número 8.137 de 27 de dezembro de 1990. Diz assim a lei: constitui crime contra a ordem econômica abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Então, aqui nós temos a lei dizendo que é crime contra a ordem econômica quando as empresas fazem acordos no sentido de dominar o mercado e, com isso, eliminando a concorrência, ainda que seja parcial. E aqui eu volto para a imagem que a gente consultou lá do Tribunal Judiciário do Distrito Federal e outros territórios, que é exatamente aqui a gente tem nós temos o quê? Vamos analisar aqui a empresa 1 na cor amarela, o preço dela com 3 cifras,
A empresa 2, na cor vermelha, o preço dela com 3 cifras, e a empresa 3, na cor verde, com 3 cifras. Ou seja, aqui nós podemos usar como exemplo que essas empresas são fornecedoras de combustível. E as 3 empresas fornecedoras de combustível aqui no exemplo, a 1, a 2 e a 3, aqui a amarela, a vermelha e a verde, elas estão oferecendo combustível pelo mesmo preço. E o que acontece? Não haveria problema se isso não fosse acordado, ou seja, por que essas empresas estariam oferecendo pelo mesmo preço? Será que elas compram esse produto pelo mesmo preço? Em alguns casos não. E aí o que acontece? Se essas empresas decidem, esses 3 exemplos aqui, essas 3 pessoas decidem falar assim, não, vamos vender o produto pelo mesmo preço, um preço semelhante, porque dessa forma a pessoa que for comprar não vai ter opção, pois afinal de contas ela sabe que o produto tem um único preço. O nome disso é cartel. Por isso que está dizendo que cartel é crime. Porém, o que acontece? Essa prática do cartel teve um período na história que ela era comum. E nós vamos, na aula de hoje, estudar exatamente isso. Um período no qual o cartel, ou seja, essa união de empresas independentes estabelecendo o mesmo preço, prejudicando a livre concorrência e prejudicando o consumidor, aquela pessoa que vai comprar o produto, isso por um período na história era razoavelmente frequente. Por isso eu disse comum. Tá bom? Então nós vamos estudar, entre outras coisas também, o que é, melhor dizendo, o cartel. Vamos em frente? Vamos lá. No século XIX, as invenções, elas fortaleceram a indústria. Então, a eletricidade, por exemplo, ela vai ajudar muito a aumentar a produção industrial. Os motores de combustão derivados do petróleo, gasolina, diesel, vão também favorecer muito a produção industrial. Tudo isso vai fortalecer a indústria. E o que vai acontecer em decorrência disso? Tá? A locomotiva e o barco a vapor transportavam pessoas e produtos num tempo muito menor do que até então se realizava por outros meios. E aqui a gente está falando do aperfeiçoamento, tá? Do barco a vapor, da locomotiva, que eram meios que foram melhorados na segunda Revolução Industrial. Tá? E aqui, gente, vamos pensar no seguinte, tá? Vamos pensar aqui. Como que as pessoas transportavam cargas antes dessas invenções? Então, vamos imaginar aqui o transporte de lã, né? Transporte de lã, que é a matéria-prima para alguns tecidos, né? Para alguns objetos, algumas roupas. O que acontecia? Geralmente eram colocadas essa lã, esse produto, esse material em carroças e essas carroças puxadas por cavalos. E o tempo que esses cavalos levavam para levar esse produto, a lã, do local onde foi abastecida a carroça até o local que deveria ser entregue, poderia passar ali dias, dependia também dos fenômenos da natureza, né, da saúde do animal, enfim, vários fatores poderiam intervir no tempo da entrega desse produto. Agora, utilizando as máquinas, utilizando essas inovações tecnológicas, esse transporte, seja de um produto, seja de pessoas, ele acontecia muito mais rápido. E tudo isso beneficiou o processo da industrialização. Ok? E nós temos aqui um barco a vapor de Antolin del Collado, em 1881, final do século XIX. Então, nós vemos aqui a imagem do barco. Aqui nós vemos que a questão ali de uma chaminé, por onde sai o resultado da explosão do motor, né? A queima do combustível. A gente tem aqui, então provavelmente o motor estava aqui próximo, porque a gente consegue perceber que é por ali que está sendo, enfim, jogado, lançado o resultado dessa queima de combustão, dessa explosão, né, do motor, certo? E aqui, gente, nós temos um modelo de funcionamento da locomotiva a vapor, tá? E o que a gente pode observar aqui? Então, nós temos a seguinte ideia, tá?
o objeto tracionando, né, fazendo o movimento, tá? Esse movimento gera uma força. Essa força, ela acaba intervindo em outras engrenagens, aqui nós temos as rodas, mas engrenagens, e essas engrenagens que geram mais força permite o motor trabalhar. E esse motor trabalhando, qual que é a ideia do motor? O motor, conforme eu já disse, o objetivo dele é gerar força para que algo possa funcionar, algo possa direcionar. Então, quando a gente pensa pensando num carro, o carro tem um motor, esse motor tem uma potência, e qual que é o objetivo desse motor? Permitir que esse carro ele se locomova. Então, entre vários elementos, para que o carro funcione, o motor tem esse papel central. E aí, para que esse motor funcione, precisa do quê? Do combustível. E esse combustível, então, é usado para que as pessoas possam ir e vir com os seus automóveis e, por isso, com a queima desse combustível, regularmente, frequentemente, as pessoas precisam abastecer esse automóvel para que, assim, esse processo sempre se repita. Tranquilo? E essas tecnologias usadas, tá, criadas, inventadas na segunda revolução industrial, elas, além de mudanças sociais, né, então, por exemplo, vamos pensar aqui, o tempo, né, eu mencionei a questão do tempo. Então, ir visitar um parente, a chegada de uma encomenda, com essas tecnologias ficou mais rápido, ou seja, então as pessoas conseguiam trocar produtos, informações mais rápido. Então, vejo que é uma mudança social e cultural. Mas, para além disso, essas inovações trouxeram mudanças econômicas. Por quê? Como eu já disse antes, fortaleceu o sistema capitalista. Esse sistema que é baseado no capital, no lucro. Então, qual que é a ideia capitalista, né? A gente produz um determinado produto, né? Falei há pouco do automóvel, e aí eu vendo esse produto com o objetivo de ganhar um valor em cima, né? Então, o valor em cima seria o quê? O lucro, né? Aquele valor que volta como resultado da venda, tiro as despesas e com esse lucro eu faço o quê? Eu faço novos investimentos, inclusive em tecnologia. Tranquilo? Conseguiu entender o raciocínio? E aí, esse capital, esse lucro reinvestido, tá, em pesquisas científicas, permitia que cada vez mais a indústria se fortalecesse. Tranquilo? Um quiz agora. Vamos lá. Foi um meio de transporte inventado no século XIX e acelerou o transporte de pessoas e produtos. Tá fácil. Qual meio de transporte acelerou o transporte de pessoas e produtos? A. Carros de boi. B. Barco a vapor. C. Ônibus. Ou D. Carroça. Somente uma está correta. Um tempinho, nós já voltamos.
E a resposta certa é barco a vapor. Então, essa aqui estava mais fácil, certo? Mas parabéns para você que acertou, vamos em frente. O que vai acontecer? Então, eu falei para vocês agora há pouco sobre o quê? Sobre o fortalecimento da indústria, a expansão do sistema capitalista, tá? Baseado no lucro. E aí, o que vai acontecer então? Nós vamos ter a concorrência entre as indústrias. Então, você tem lá 3, 4 ou mais indústrias que produzem, que fazem tecidos, fazem roupas. E aí, essas indústrias precisam de clientes, pessoas que comprem essas roupas. A partir disso, você tem uma concorrência. A questão que nós vamos trabalhar aqui qual é? Né? Essa concorrência nem sempre ela era justa, ou seja, você tinha indústrias que produziam roupas que poderiam ser indústrias pequenas, indústrias médias e grandes indústrias. E por conta dessa concorrência, todos precisam vender para manter sua estrutura, para pagar seus funcionários, a gente vai ter algumas questões que nós vamos aprofundar agora. Então, por exemplo, as grandes indústrias ou os grandes capitalistas, os grandes empresários, o que eles vão fazer em geral? Você tem lá as indústrias pequenas, médias e grandes e vão ter algumas estratégias para tentar vencer essa concorrência. A gente vai falar disso agora. Então, por exemplo, uma estratégia que os grandes industriais, aqueles que tinham muito dinheiro, muita estrutura, eles vão fazer, qual era? A de reduzir o preço por um longo período. Tá? Então, aqueles que tinham maior capacidade financeira, e aí vamos lembrar do capital financeiro, né? Então, o que é capital financeiro? Aquele dinheiro investido, aquele dinheiro para gerar mais dinheiro. E aí eles fazem o que? Eles reduzem o preço do produto por um longo período. Por quê? Esses que têm muito dinheiro sabem que os seus concorrentes, eles vão ter dificuldade em acompanhar esse preço, em poder dar o mesmo preço. E aí, gente, olha só, o concorrente, o médio, o menor, a menor empresa, a menor indústria, ele não conseguia competir. E com o passar do tempo, porque as pessoas tendem a comprar o quê? Então você tem dois produtos iguais, dois produtos idênticos. Você vai, na maioria das vezes, creio eu, né, vai comprar o quê? O produto onde está mais barato, né, sendo que é o mesmo produto de uma qualidade igual, idêntica. Então, o que acontece? Eles baixavam o preço máximo que podiam, os grandes, que tinham maior capacidade financeira, maior capital financeiro, e os médios e pequenos não conseguiam competir. Com isso, eles faliam ou, quando estavam prestes a falir, ou já falidos, vendiam as suas estruturas médias e pequenas por um preço menor para o grande concorrente, para, ou seja, o grande industrial. E essa era uma estratégia, então, de estabelecer preços menores para, entre aspas, derrubar os concorrentes médios e pequenos. Então, isso aconteceu nesse processo de acumulação de capital, que é o tema da aula de hoje. E aí, com o passar do tempo, por meio dessa prática e de outras, com o passar do tempo as empresas acabavam tornando-se ainda maiores, tá? E nesse período, então, onde as empresas faziam isso e acabavam tornando-se cada vez maiores, nós vamos estudar agora alguns conceitos que estavam lá no nosso objetivo. Esses conceitos que são os conceitos de trusts, cartéis e holdings. Tá? Esses conceitos fazem parte de qual cenário? Da segunda revolução industrial, nesse processo de acumulação de capital, de concentração de riquezas e num período onde as grandes indústrias estão se fortalecendo, tornando-se ainda maiores. E por isso vão fazer o quê? Associações entre grandes empresas. Então, diante disso, nós vamos analisar agora cada um desses conceitos. O conceito de trust. O que seria esse conceito? Ou trust, conforme você queira falar aí. Consistia na junção de várias empresas em uma, de tal forma que todas as fases de produção estivessem sob o mesmo comando e facilitasse no estabelecimento dos preços. O que é isso? Então, eu vou tentar explicar de uma maneira bem objetiva. Tá? Então, nós temos empresas que vão se aglomerando, vão se associando. E por que elas fazem isso? Controlar todas as fases de produção é o quê? Vamos imaginar, então, vamos usar o exemplo das roupas, que já foi utilizado aqui. Então, a roupa vai ser feita de lã, então, uma empresa
fica responsável ali por esse fornecimento da lã, a outra empresa pelas tintas. Então, o que acontece? Todo o processo de pegar a lã, até colorir o tecido, até dar os detalhes do tecido, os cortes do tecido, é controlado por um conjunto de empresas que estão unificadas, que estão unidas. Ou seja, elas se ajudam, essas empresas, porque assim elas conseguem oferecer um preço mais competitivo e ampliar a sua produção. Essa estratégia é chamada de trust, ou seja, várias empresas que estão no mesmo ramo, no mesmo segmento e que organizam as formas de produção do começo até o fim, assim ampliando, melhorando o seu preço, economizando no momento da produção e conseguindo maior mercado, ou seja, maior quantidade de clientes. Tranquilo? Além dessa forma do trust, nós temos outra forma, outra estratégia de associação de empresas. O cartel. Olha só, lembra da lei que nós começamos falando lá no início da aula? Então, que no Brasil é crime hoje? Pois bem, teve um período onde a prática do cartel era muito comum, ou seja, vamos relembrar aqui, um conjunto de empresas autônomas, ou seja, empresas independentes. Diferente do trust, o cartel, você não tem associação das empresas, são empresas diferentes, mas empresas que trabalham no mesmo ramo. Esse é o segredo para você saber diferenciar. Porque no trust elas trabalham no mesmo ramo, porém, o que vai acontecer? Elas estão no mesmo processo de produção. No cartel, cada empresa ela tem o seu próprio processo de produção, porém elas combinam o preço, ou seja, dividem o mesmo mercado e estabelecem preços semelhantes em comum acordo conforme a área geográfica que atuam. Ou seja, se numa determinada cidade tem o cartel, as pessoas vão comprar de acordo com a proximidade onde o produto é oferecido, proximidade da empresa geralmente. E assim, todas as empresas lucrariam, porque as pessoas não teriam onde escolher o mais barato, por exemplo. E o holding. O que é o holding? O holding é o seguinte, uma empresa que surgiu da associação de outras empresas. Então, várias empresas se associam e nasce ali uma empresa que vai segurar, que vai gerenciar essas outras empresas. A holding, essa empresa nascida desse conjunto de empresas, dessa associação, ela tem a primazia, ou seja, ela controla as demais empresas, ainda que ela não necessariamente forneça um produto específico, mas ela cuida, ela gerencia as empresas que a criaram, que a formaram. E o que vai acontecer, gente? Tudo isso levou o quê? A um contexto de muitas empresas, porque é muito dinheiro utilizado, necessário, as empresas se vincularem ao quê? A instituições bancárias, ou seja, os bancos, ora, emprestavam dinheiro para as empresas poderem investir cada vez mais, ora, estavam juntos em empreendimentos, ou seja, nessa expansão industrial, principalmente no século XIX, da segunda Revolução Industrial. Gente, vamos para a atividade agora? Descreva uma das primeiras estratégias utilizadas pelos grandes industriais para enfraquecer e dominar seus concorrentes. Então, o que os grandes industriais faziam para poder enfraquecer os médios e pequenos concorrentes? Um tempinho, nós já voltamos.
Vamos para a correção? Vamos lá? O grande industrial reduziu o preço de um determinado produto por um longo período de tempo, de maneira que o concorrente não conseguisse competir e assim levá-lo à falência ou obrigá-lo a vender sua fábrica, sua indústria por um preço menor. Então, era uma estratégia muito utilizada, pois o grande industrial tinha mais recurso financeiro para manter um preço reduzido do que o médio e o pequeno industrial. Muito bem, agora mais uma atividade, vamos lá? A prática de industriais estabelecerem preços semelhantes, visando domínio de mercado em âmbito geográfico, é identificado como? Falamos muito desse conteúdo, hein? Qual o nome dessa prática? Alternativa A, holding, B, trust, C, cartel ou D, concorrência. Mais um tempo e nós já voltamos para a correção.
E a resposta certa é cartel. Falamos lá no começo sobre a lei, que é crime no Brasil, demos alguns exemplos dos combustíveis. Vamos nessa. Outra atividade. Agora, olha só, eu quero que você descreva o que significa trust, ou seja, o que significa dentro daquele contexto da segunda Revolução Industrial, com base no que a gente analisou. Mais um tempo e a gente já volta para a correção.
Corrigindo, o trust consistia, melhor dizendo, na união de várias empresas e indústrias em uma, de tal forma que todas as fases de produção estivessem sob o mesmo comando e facilitassem no estabelecimento dos preços. Então, lembrar do controle de todas as fases de produção e dessa junção de empresas. E agora, o que nós aprendemos na aula de hoje? Então, nós aprendemos basicamente o que, gente? Olha só, formas que os industriais capitalistas do século XIX faziam para poder expandir cada vez mais seus negócios. Entre elas, o cartel, o holding e o trust. Ou seja, assim eles conseguiam maior acumulação de capital, de dinheiro que era utilizado para investir, ampliar suas próprias indústrias. É isso aí, gente, e na próxima aula nós vamos estudar sobre mais algumas inovações tecnológicas da segunda Revolução Industrial. Eu espero vocês. Até a próxima!